Está começando mais um Checkmate temporada Que Resenha é Essa? Uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, comemoramos os 60 anos do Departamento de Comunicação Social da Universidade e os 50 anos da TVU. Por isso, a cada programa, o apresentador que passou aqui pelo Checkmate vai conduzir as entrevistas. Hoje, quem vai apresentar o Checkmate é Bruno Gomes. Ele é formado em Radialismo e Jornalismo pela UFRN, foi professor substituto do Departamento de Comunicação Social da instituição e apresentou o programa em 2014 e 2018. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado. Agradeço também a vocês de casa por estar aqui compartilhando conosco mais um Checkmate. E agora, para conhecer finalmente o nosso entrevistado de hoje, vocês vão conferir um VT em casa. Confira. O jornalista potiguar Tácito Costa tem experiência em diversas áreas da comunicação, na TV, no impresso, em assessoria de comunicação e em agência de publicidade. O jornalista trabalhou na Tribuna do Norte, na assessoria da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte e fundou o site Substantivo Plural. Além disso, Tácito também tem produção na literatura. O jornalista já coordenou o Prêmio de Poesia Luiz Carlos Guimarães e no ano passado lançou 2 livros, o Caderno de Deusivaldo e Crônicas da Quarentena. Seja bem-vindo ao nosso programa, Tácito. É bom tê-lo aqui no estúdio da TVU e no programa Checkmate. Bruno, o prazer é todo meu. É uma honra participar desse programa. Foi a universidade, foi o Departamento de Comunicação que me deu a régua e o compasso para eu seguir nessa trajetória de jornalista. Então, eu sou muito grato à universidade e ao meu departamento. Vamos à nossa primeira pergunta. Tácito, seja bem-vindo ao nosso programa. Você já passou por grandes momentos da cultura potiguar, do jornalismo, então eu queria que você pudesse nos contar um pouco, já que o nosso programa também, que resenha é essa, alguma história engraçada ou alguma curiosidade que você guarda aí na memória do trabalho profissional da área. Não é bem uma história engraçada, mas é curiosa, né? Ariano Suassuna veio a Natal, a convite da Fundação José Augusto, para um evento aqui na área de cultura, né? E, na época, naquela época, eu tinha um carrinho muito simples, um Fusca, né? E quando a gente foi da Fundação José Augusto para a Pinacoteca, né? Quando eu cheguei lá, Ariano já estava lá com Virgílio Ferreira, um poeta do Ceará. E quando acabou, o carro da Fundação não apareceu para pegar Ariano. E Ariano, muito alto, pegou carona comigo nesse Fusca, até o hotel onde ele estava. E ele foi sentado assim, muito mal acomodado no banco da frente, porque o carro era muito apertadinho, sem ar-condicionado, sem nada, né? E o poeta Virgílio atrás. E a gente foi conversando sobre poesia, sobre cultura, e depois, quando eu deixei ele lá, eu pedi desculpa. Ariano, desculpe, esse carro não está à altura de você. Aí ele disse, que é isso, rapaz? Eu sou acostumado a andar até de cavalo, isso aqui não tem problema nenhum, não. Então tem essa história pitoresca envolvendo esse grande nome, um dos maiores nomes da literatura e da cultura brasileira, que eu recordo agora, que teve essa coisa pitoresca. E agora vamos para a primeira pergunta feita por um dos nossos estudantes, agora feita pelo nosso estudante de jornalismo, Jaqueilton Gomes. Olá, Tácito. Olá, boa noite, Jaqueilton. Você, como um experiente jornalista, é considerado por alguns colegas como um observador do cotidiano e também um leitor voraz, né? Você acredita que isso são características essenciais para quem quer fazer jornalismo? Olha, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que sem muita leitura, eu não digo nem tanto leitura, mas sem um conhecimento do mundo amplo, fica mais difícil fazer. Não é que não se possa fazer. Agora, eu acho que não se faz tão bem quanto você tendo essa formação mais multicultural, digamos assim. E desde o início, por tendência e por gostar, eu busquei um pouco isso. Um pouco de teatro, um pouco de literatura, um pouco de cinema,
um pouco de artes plásticas, porque desde o princípio eu senti que a minha área era o jornalismo cultural. Eu já comecei, quando eu entrei nas redações, eu já sabia que o meu destino, em parte, era fazer o jornalismo cultural. Porque desde criança eu já tinha muita curiosidade, já me interessava muito por arte em geral, seja os quadrinhos, que foi onde eu praticamente me alfabetizei, o cinema e depois os livros, né? Por mais ou menos essa ordem, né? Agora, dentro desses gêneros aí que eu falei, a literatura e o cinema são minhas maiores paixões. Eu vou a teatro, vou a shows e tal, mas essas duas coisas são as duas coisas que me movem na minha vida como um todo. São grandes narrativas, né, que nos influenciam. Tácito, em tempos difíceis de ataques à democracia e até a conquistas importantes da nossa sociedade e do próprio jornalismo, né, como exercício da cidadania, qual o papel do jornalismo profissional hoje? E ainda reitero, o jornalista tem sempre que se posicionar como uma atitude do fazer jornalístico? Olha, essa questão é muito complexa, né? Porque jornais têm linhas editoriais e, enquanto jornalista de um veículo, fica muito complicado eu ir de encontro a essa linha editorial, né? Por exemplo, eu me lembro mesmo do meu tempo de Tribuna do Norte, que tinha uma linha editorial muito identificada com um grupo político daqui, né? É óbvio que eu não ia usar o jornal para escrever contra esse grupo, ou mesmo nas redes sociais, o que fica completamente incompatível, né? Agora, em relação aos ataques aos jornalistas e à imprensa, que tem se intensificado nos últimos 3 anos, coincidentemente com a chegada ao poder do Bolsonaro, isso é lastimável, é algo que a gente tem que lutar contra isso, né? A liberdade de imprensa é sagrada, o dever do jornalista de informar é um dos pré-requisitos da democracia, então eu acho que a gente deve insistir nesses pontos aí. A liberdade de expressão é inegociável, o respeito à profissão de jornalista é outra coisa muito importante também. O que a gente tem visto muito é os jornalistas sendo publicamente destratados pela autoridade maior do país, o que não se vê em nenhum outro país do mundo. Vamos agora mais uma pergunta, a quarta pergunta feita por um dos nossos estudantes. Essa será feita pela nossa aluna Ingrid Torres. Olá, Tácito. Em 2009, o STF decidiu que não era mais necessário ter o diploma de jornalista para exercer a profissão de jornalista. Então, assim, de lá para cá, qual tem sido o grande desafio, né, na luta pela valorização da profissão? Olha, eu sempre defendi publicamente e aí escrevi o diploma, tá? E fui contra essa decisão do STF. Eu acho que só piorou a nossa situação. Se já não era boa, se o mercado já estava dando mostras de muitas dificuldades para a gente, em termos de empregabilidade, em termos de se inserir no mercado, eu acho que com isso aí, eu acho que a situação piorou, porque o número de picaretas, o número de aventureiros, o número de analfabetos que passaram a se intitular de jornalistas é imenso. Eu acho que isso trouxe um prejuízo enorme para a nossa profissão, um prejuízo muito grande. Então eu fui contra e sou contra a restrição do diploma. Tácito, o senhor já atuou junto ao Sindjorne, né? Hoje talvez a gente não tenha uma adesão como já houve há tempos atrás. O que a gente poderia fazer enquanto jornalista para impulsionar, talvez pudéssemos debater melhor ou lutar melhor com um sindicato um pouco mais forte e com a participação pelo menos massiva dos nossos jornalistas? Seria o ideal fazer uma campanha de mobilização para fortalecer o nosso sindicato. Agora, eu friso que esse enfraquecimento sindical em relação ao nosso sindicato não é apenas dele, eu acho que é uma coisa mais geral, conjuntural, né? Conjuntural, que afetou todos os sindicatos. O nosso, como nunca foi um sindicato forte, né? Nunca foi, a verdade é essa, sofreu mais, claro, mas eu acho que há condições de se reverter isso, porque
é com quem a gente conta na hora de uma briga com um veículo, com o mercado em si, é o sindicato. Né? Não só em relação ao sindicato de jornalistas, mas no geral são os sindicatos que defendem os trabalhadores. E a representação, né? Exatamente, não é empresário, não é uma instituição voltada para os empresários que vai defender o trabalhador, é o sindicato em última instância. Então eu acho que é fundamental o fortalecimento do nosso sindicato e de todos os sindicatos. Tácito, alunos e você de casa, a gente vai para um breve intervalo e logo mais voltamos com o segundo bloco do programa Cheque Mate. Até lá. Voltamos no intervalo com o segundo bloco do programa Cheque Mate. O nosso entrevistado está aqui e a próxima pergunta será feita pela nossa aluna de jornalismo, Laísa Beatriz. Prazer, Tácito. Então, além do jornalismo e da literatura, você aparenta ter uma forte ligação com a cultura do nosso estado, né? Então, diante disso, a minha pergunta é: como você analisa a produção cultural atualmente? Eu acho que nós temos uma produção cultural diversificada e poderia ter mais apoio. Eu acho que os órgãos culturais, no caso a FUNCARTE, que é do município, e a Fundação José Augusto, que é estadual, poderiam fazer mais pela cultura. Eu acho que há uma tendência que eu não gosto, né, nessas entidades culturais, de privilegiar os grandes eventos de grande público em detrimento de eventos menores e que teriam retornos até mais palpáveis do que esses grandes eventos. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Um encontro de literatura que a prefeitura fazia aqui até antes da pandemia. Um grande evento, sem dúvida, trazia grandes nomes de fora, mas isso aí teria que estar linkado, teria que estar conectado com um trabalho de formação de leitores junto às escolas, né, de fortalecimento das bibliotecas, porque no final quem acaba indo para esses eventos são pessoas que já consomem literatura, já conhecem, são os intelectuais, e esse público que não teve acesso à literatura, não conhece, acaba ficando de fora, porque não houve essa formação de público, não houve esse fortalecimento de bibliotecas, não se levaram os escritores às escolas, enfim, às praças para divulgar a literatura. Então eu acho que é uma coisa que eu não gosto na política cultural do Estado, é essa de patrocinar grandes eventos, enquanto que pequenos eventos seriam muito mais importantes, mas talvez por não ter a visibilidade e não dar aquele prestígio político ao governante, eles são colocados em segundo plano. Tácito, nós temos grandes talentos no Rio Grande do Norte, com condições de fazer cultura em qualquer parte, inclusive do Brasil ou até do mundo. No entanto, a pergunta que eu faço, a falta de recursos financeiros ainda é o que pede que tenhamos mais obras e projetos culturais de qualidade na nossa cidade? Olha, eu acho que a dificuldade, Bruno, não é só do Rio Grande do Norte. Nesse aspecto aí, a dificuldade para o artista ou o escritor publicar ou enfim, produzir sua obra, eu acho que a dificuldade é a mesma em todo canto, no final das contas. Óbvio que se você tem um estado como São Paulo, que tem um poder financeiro extraordinário, as coisas funcionam melhor, né? Enquanto que em estados menores funcionam mais precariamente. Mas é óbvio que o artista precisa desse apoio. Eu cito, por exemplo, agora, que durante a pandemia, a Lei Aldir Blanc, que inclusive vai ser renovada, né? Que foi um instrumento que permitiu que muitos artistas sobrevivessem nesse período, né? Ficaram músicos, escritores, pessoal de circo, artistas populares, né? Foi sobrevivência, na verdade. Exatamente, né? Que ficaram sem condições de se apresentar durante a pandemia e passaram grandes dificuldades. E a lei veio dar um pouco de fôlego a esses artistas, né? Então, eu acho que o poder público tem, sim, um poder e
tem de dar condições aos artistas. Porque os governos, de uma forma geral, incentivam tantas coisas, incentivam, não dão impostos para carros, por exemplo, para setores da economia, eles não impostos menores e tudo. Eu acho que a cultura, pela importância que tem, por tudo que a cultura significa, eu acho que ela deveria ter mais apoio. E com a Lei Paulo Gustavo são quase 4 milhões, dos quais quase 2 e pouco serão para a produção audiovisual, né? Então o jornalismo pode se enquadrar também sem dúvida. Claro. Eu acho que é uma oportunidade para o pessoal da área de comunicação se inserir nisso aí, sem dúvida alguma. E ficar antenado. Próxima pergunta será feita pela nossa aluna Letícia Dantas. Como o senhor já falou aqui, né? O senhor é um amante da literatura, do cinema. Então, quais obras o senhor mais gostou e também que indica para nós? Olha, eu vou falar de uma forma mais abrangente. Há duas literaturas que eu gosto mais, que me fascinam, que é a literatura brasileira, em primeiro lugar, e a literatura russa. Eu conheço relativamente bem as duas. Da literatura brasileira, eu poderia citar como leituras imprescindíveis, eu friso bem, imprescindíveis. Livro de cabeceira, quase. Que todo mundo deveria ler, e sobretudo a gente da nossa área. Por exemplo, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. É um livro que eu acho que é incontornável a leitura desse livro para a gente, né? No outro aspecto, Graciliano Ramos. Aí fica até difícil para mim citar as obras, porque de Graciliano eu gosto tudo, de Vidas Secas, São Bernardo, né? Os livros todos que ele escreveu, mas Vidas Secas, sobretudo, e São Bernardo, assim, que são os maiores clássicos, né? E que mais? Machado de Assis, claro, mas Machado todo mundo cita, acho que isso aí é feijão, arroz de festa, digamos, como se diz, né? Lima Barreto, né? Agora trazendo mais para a contemporaneidade, Milton Ratum, né? João Ubaldo, né? Então são autores que a gente tem que ler, né? E não só ler os de fora também, os daqui também do Rio Grande do Norte. Nós temos também grandes escritores, né? Eu prefiro não citar nome, porque vai que esqueça algum desses grandes e aí amanhã eu vou ser cobrado. Mas também temos uma literatura forte aqui no Rio Grande do Norte também. Cascudo? Cascudo é unanimidade, né? É outro incontornável, né? Agora, com relação ao cinema. Em relação ao cinema, eu gosto de falar de diretores, porque se for falar de filmes, por exemplo, um diretor como Ingmar Bergman, né? Morangos Silvestres, um filme assim, que é clássico, né? Aí, aqui no Brasil, Glauber Rocha, né? Fellini, italiano, enfim, são tantos filmes. Eu assisto filme, na verdade, eu assisto filme desde a infância. Na minha cidade, que é uma cidade pequenininha, muito limitada culturalmente, mas durante alguns anos tinha um cinema lá e eu me interessei, desde menino mesmo me interessei por cinema. Eu acho que o cinema até antecedeu o meu gosto pela literatura que veio depois, com os quadrinhos, aí foi galgando até chegar a esses grandes livros, né? Então é isso. Sintam-se à vontade também para fazer perguntas a alunos. Queria entrar um pouquinho sobre o fazer jornalístico. Como é que você vê essa tempestade? Humberto Eco cita naquele livro Apocaliptos Integrados, né? Ame ou deixe a nova tecnologias. Como é que o jornalista desse século, desse tempo, ele tem que lançar mão dessa tecnologia para ele também ter cuidado e não dar uma sambada na fake news? Como é que fica esse diálogo segundo a sua experiência, digamos assim? Eu acho que a tecnologia iguala todo mundo, né? Todos nós temos oportunidades de trabalhar com ela de modo igual, usando esses recursos tecnológicos que estão à disposição. Eu acho que o que vai fazer a diferença é a nossa formação enquanto profissional da comunicação. Isso aí é que vai fazer toda a diferença. Porque usar as redes sociais, usar essas tecnologias todas, não vejo grandes coisas nisso, não. Eu acho que o que faz a diferença é o preparo intelectual do jornalista, né? Isso aí eu acho que é a grande diferença. E quanto a isso, eu acho que
independente de tecnologia avançada ou não, se você está preparado intelectualmente, você vai dar conta. Você vai ser um bom jornalista e não vai faltar emprego para você, não. Obviamente que um mercado cada vez mais estreito, cada vez com menos oportunidades de emprego, os melhores vão se sobressair. Vão se sobressair. Daí eu enfatizar a importância de se estudar atualizar muito, também, de né? se atualizar, estudar muito e dependendo do caminho que o jornalista decida percorrer, se é um jornalismo cultural, se é um jornalismo de economia, se é um jornalismo político, ele se aprofundar nisso, porque aí ele vai ter condições de ser um bom jornalista e não vai faltar emprego. Você citou alguns nomes da literatura, do cinema. Também poderia citar alguém da área do jornalismo? Olha, como referência? Aqui do Rio Grande do Norte, por exemplo, das antigas, que já faleceu, Dorian Jorge Freire, que foi o meu primeiro editor, um jornalista de Mossoró, que tinha trabalhado muitos anos em São Paulo e depois veio para cá, um cara que me inspirava muito. O Aldo Madruga, Vicente Cerejo. Então nós temos grandes jornalistas ainda aqui no estado em atividade da velha guarda. E mais recente, Adriano de Souza, grande jornalista, poeta, escritor, enfim. Geralmente quase todos esses jornalistas que eu citei têm um pé na literatura e um pé no jornalismo, como eu também, tenho um equilíbrio entre literatura e jornalismo, né? Mas eu acho que o jornalismo foi mesmo que um destino meu, porque eu tive várias, durante minha trajetória até chegar a ser jornalista, várias coisas tentaram desviar o caminho, me desviar desse caminho, tipo, vai estudar, por exemplo, meus pais queriam que eu fosse estudar no colégio agrícola, Colégio Agrícola de Jundiaí, que inclusive é vinculado à UFRN. Aí eu não quero, não tem nada a ver, eu não quero isso aí não, vou ficar aqui no meio urbano, né? Então isso aí foi uma coisa que me fez ficar aqui em Natal e curiosamente quando eu fui fazer o vestibular, por eu já ter essa vinculação com as leituras e tal, eu fiquei em dúvida se faria letras ou jornalismo. Aí eu coloquei jornalismo como primeira opção, naquela época, e a segunda como letras. Ou seja, aí acabei indo para jornalismo, acho que era destino mesmo. Que bom, que bom. Sinta-se à vontade também. Em relação você citou aí professores que inclusive estiveram aqui nessa casa, Sim. né? Que grandes colegas até hoje você nutre essa relação do fazer jornalístico e também do fazer da literatura. É um combustível a mais nos dias de hoje? Sim, sem dúvida. Por exemplo, Carlos Peixoto, que também é jornalista, meu contemporâneo aqui, que foi editor da Tribuna há muitos anos, também já publicou livro, um romance sobre inspirado na Revolução de 35, né, na intentona que teve aqui no Rio Grande do Norte. O próprio Adriano de Souza também, né, Sebastião Vicente também, alguns com livros, outros sem livros, mas com forte vinculação à literatura. Eu não sei hoje não conheço a realidade do curso de hoje, não sei o quanto os alunos se interessam por literatura ou por arte em geral, né? Mas, pelo menos na minha época, havia muito essa coisa, né? De alguém ligado muito à literatura e às letras, seria um caminho natural, ou o curso de letras ou o curso de jornalismo. Quem gostava de escrever e de ler, não é? Exatamente, estava bem vinculado isso. Nós temos uma pergunta agora, feita pelo nosso aluno, Jaqueilton Gomes. Pode fazer, Jaqueilton. Tácito, a gente percebe que você gosta muito de citar referências das suas raízes. Você fala dos jornalistas do Rio Grande do Norte, de escritores locais. E no interior? O senhor falou que veio do interior. A gente sabe que a dificuldade é bem maior, mas a esperança para a gente pelo menos comparar a cultura dos grandes centros, como na capital? Não, eu acho que é muito... Se na capital, eu já citei as dificuldades que existem, os equívocos culturais, os equívocos das políticas culturais, no interior é lastimável. Não há essa percepção da importância da cultura para as pessoas, né? No meu caso, eu tive sorte porque
minha cidade tinha esse pequeno cinema que passava filmes semanalmente. Havia os circos também, que eu gostava, eu tinha muita curiosidade em ir para os circos. Tinha o teatrinho de bonecos, os mamulengos. Então, isso aí já é um pouco da minha formação, isso aí. Tinha na minha cidade coisas simples, mas significativas dentro daquele contexto de uma cidade do interior, né? E eu acho que foram importantes para a minha formação e para despertar em mim a curiosidade. Porque, na realidade, eu acho que é tipo uma escadinha, né? A gente começa lendo coisas simples ou banais e vai descobrindo coisas e até chegar aos grandes clássicos, às grandes obras, né? Pelo menos comigo foi assim. Bem, o programa Checkmate, que resenha é essa, termina aqui. Agradeço a participação do jornalista e escritor Tácito Costa, também aos alunos, a participação na contribuição, nossa equipe da TVU aqui. E a gente se vê no próximo programa com mais um encontro do programa Checkmate na tela da TVU. A gente se vê. Tchau, tchau.